O Coroatá na TV recebe agora o vereador Francisco Diogo, líder do governo do município na Câmara de Vereadores. Está aqui, é o meu convidado dessa sexta-feira, porque vamos debater um assunto muito importante, vereador. Eu estava ouvindo o senhor, hoje pela manhã na Rádio Educativa, o senhor fez uma explanação, uns esclarecimentos muito importantes sobre a reforma da Previdência. Nós que temos esse conhecimento, sabemos os pontos importantes dessa reforma, a gente tem que esclarecer o povo, principalmente para aquelas pessoas que votaram no atual presidente, que se diz mito, que antes, durante a campanha, evidentemente e claramente ele foi contra essa reforma, fez uma campanha todinha sendo contra as medidas da reforma da Previdência, e agora quando venceu as eleições, ele disse que errou naquele momento, que ele sabia que se dissesse que era a favor da reforma, ele não iria ter, a gente sabe como é a jogada política que ele fez. Mas que de fato, eu estou olhando aqui nos pontos dessa reforma, não traz benefício nenhum para os trabalhadores, pelo contrário, vai tirar direito dos trabalhadores. E o pior, para quem trabalha na roça, a pessoa vai ter que trabalhar muito mais. E quando chegar para se aposentar, não vai tirar o salário integral. Vai ser R$400. É uma brincadeira com a cara do povo brasileiro, mas que nada melhor do que a gente pontuar alguns pontos importantes dessa reforma e esclarecer o povo dessas reformas que vêm aí, que eles assistem na televisão, ouvem no rádio, mas eles não imaginam quanto isso pode prejudicar a classe dos trabalhadores. Primeiramente, bom dia, obrigado por atender o nosso pedido e vir aqui ao nosso Coroatá na TV, vereador. Bom dia, Antônio Silva, bom dia a todos os coroataenses. Realmente, Antônio Silva, aqui eu disse ontem na tribuna da Câmara que é uma questão de você se posicionar. Nós temos sempre os governos que assumem, eles têm uma pauta. E todos os governos tiveram essa pauta de reformar a Previdência com o argumento de que existe um rombo. Nós acompanhamos agora há pouco o resultado, o relatório de uma CPI do Senado, que diz que não tem rombo na Previdência. O que existe é que a Previdência, ela é, junto com a saúde e a Seguridade Social, ela acumula todos os recursos que são arrecadados para cuidar dessas três áreas: Seguridade Social, Saúde e Previdência. E o governo cria uma chamada desvinculação de recursos da União, que é a DRU, e ele pega esses recursos de Previdência e aplica em qualquer lugar, emenda parlamentar, uma série de coisas, e atribui à Previdência esse rombo. E ao atribuir, eles não vão cobrar de quem poderia realmente, se houvesse o rombo, reparar esse rombo, porque são as grandes empresas, Itaú, Banco Bradesco. Do Brasil, Bradesco e outras que devem bilhões, 500 bilhões eles devem hoje para o governo brasileiro. Mas eles preferem o seguinte, porque aí, Antônio Silva, não é uma questão de reformar, é uma questão de ponto de vista, de mundo que eles têm do Brasil. O Brasil, quem lê a história do Brasil, eu até posso dizer que estou lendo no momento um livro muito bom chamado Casa Grande e Senzala. Ele fala do rico e do pobre, do patrão, do empregado, do negro, do branco, da mulher, do homem, vai fazendo essas comparações. E a nossa sociedade, como todas as outras no mundo afora, elas foram constituídas com um perfil. E no Brasil, sempre quem paga a conta são os lá da senzala. Verdade. Sempre quem paga a conta. Você pode ver a reforma. A reforma está cobrando imposto agora de quem recebe dividendos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que o cara tem uma empresa de sócio, 10 sócios, e no final do ano cada um ganha 20 milhões e ninguém paga um centavo de imposto desses dividendos. Já eu sou servidor público, todo ano eu pago imposto direto na fonte e pago no final do ano 10 mil reais, 8 mil, 5 mil, de acordo com o meu salário. E o que é que ocorre? Você pode ver os pontos da reforma. Primeiro, para as mulheres, ele deu um presente de 7 anos de serviço a mais. De modo geral, as mulheres terão que trabalhar 7 anos, comprovar para poder se aposentar. Elas vão se aposentar agora, em vez de 55, 62. Então, 62. Primeiro presente do governo Bolsonaro para as mulheres do Brasil, 7 anos de serviço a mais, de modo geral. Para as lavradoras, como ele achou muita resistência, e ele vai ter mais ainda, ele não colocou os 7 anos, ele colocou só 5. Passa de 55 para 60.
Mas é diferente uma mulher que está lá na roça, que começa a trabalhar aos 8 anos, de uma mulher que está na rua, que ela estuda, ela tal e tal, começa a trabalhar com os 25 anos. Vai ser advogada, vai ser uma empresária, alguma coisa. De uma lavradora que ela começa desde cedo lá ajudando Com na certeza. roça, ajudando no serviço doméstico, às vezes fazendo um ou outro serviço, quebrando coco, fazendo roça. Então, as mulheres são, nesse momento, um alvo. Não é de estranhar, porque o perfil do candidato que foi eleito, a gente sabe qual é. Eu prefiro até, nesse momento do debate da reforma, não me referir aos governos, mas me referir aos projetos. Nós temos um projeto que venceu a eleição, que é um projeto da elite. É um projeto que está querendo fechar sindicato. É um projeto que quer acabar com os partidos de esquerda, PCdoB e outros mais. Vamos acabar com os vermelhos, porque a esquerda é tida como vermelha. Então, o que nós, brasileiros, precisamos estar atentos é que essa reforma só vai passar se o seu deputado, o deputado que você ajudou a eleger, votar a favor dela. O meu não vai votar. O meu deputado não vota a favor da reforma. É por isso que a gente tem que ter a consciência disso. E o povo coroataense, que está na zona rural, que está na cidade, tem essa consciência. Além disso, Antônio Silva, tem um castigo tremendo. Olha, o camarada passa 60 anos e não consegue contribuir para a Previdência e nem consegue provar que é lavrador ou isso ou aquilo. Aí ele vai lá no INSS e ele faz um benefício de prestação continuada. O amparo do idoso, o amparo do deficiente. Esse amparo agora, que o cara recebia um salário mínimo, na hora que tinha o deferimento para ele vai receber R$400. E depois, quando ele completar 70 anos, se ele ainda estiver recebendo esse benefício, é que vai passar a receber um salário mínimo. Ora, rapaz, enquanto tira R$450 de um lavrador, do desempregado, eles anistiam bilhões do Itaú, do Bradesco. Então, é uma coisa seguinte, vocês ajudam a eleger fulano e fulano depois devolve. Nós tivemos um governo que distribuiu minimamente a renda no Brasil. Eu desafio, sempre disse isso, não sei se já disse isso para você, que eu quero que um brasileiro apareça de 2003 a o final do mandato Lula, 2010, dizendo assim, eu era mais pobre, fiquei mais rico. Eu era mais pobre, eu era pobre e fiquei mais pobre. Eu era rico e fiquei menos rico. Todos que eram pobres mudaram, melhoraram, e todos que eram ricos ficaram mais ricos. Por quê? Porque o governo foi um governo de distribuição de renda. Você pode ver, o Brasil teve os programas inéditos no mundo. Não existe no mundo um programa igual Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Não existe programa de distribuição de renda igual o Bolsa Família. Então, assim, mas incomodou. E o gargalo da política no Brasil, Antônio Silva, foi justamente esse, que é ideológico e não pode negar, é que na hora que o governo conseguiu distribuir tudo que tinha de renda e faltou renda, era a hora de criar imposto sobre as grandes fortunas. Aí agora tem que tirar o PT. Aí foi isso que ocorreu. O povo mais pobre, como o senhor falou, eu estava ouvindo ontem no Jornal da Manhã, a gente colocou a matéria em que um deputado, que nesse momento eu esqueci o nome, ele disse que essas novas reformas vai criar um Brasil de milhões de pobres e miseráveis. Vamos voltar ao tempo para a miséria novamente, porque da forma que estão fazendo, vereador, a gente nunca vai conseguir se aposentar também. Tem muitas pessoas que vão morrer e não vão conseguir se aposentar. Não é verdade? É verdade. Eu vou só dar aqui um exemplo para você. Eles falam muito de servidor público. Eu não sei de quem que eles estão falando, se é dos servidores lá do judiciário, de outros poderes, mas servidor público civil. Eu sou servidor público. Eu comecei a trabalhar no serviço público com 18 anos. Trabalhei 1 ano e meio na prefeitura, depois fui admitido na antiga SUCAM através de concurso público. Eu hoje tenho 33, quase 34 anos de contribuição à Previdência. E tenho 52 anos de idade. Mas a regra atual, ela me impõe a seguinte condição: eu tenho que contribuir no mínimo 35 anos e ter no mínimo 60 anos de idade. Ou seja, na atual regra, para eu me aposentar, eu terei que completar 60 anos. E terei trabalhado 42 anos. Eu já, na atual regra, que não é tão ruim quanto a que está lá. A que vem lá, ela poderá me alcançar ainda, por exemplo, que eu poderei trabalhar até os 61, 62. Para mim não vai ser tão ruim, porque... mas uma pessoa que vai ter, Antônio Silva, para ter a aposentadoria integral, ela vai ter que contribuir 40 anos. O cara começou a trabalhar com 40. Talvez não chegue nem à idade para se aposentar, como você falou. Não consiga nem ter o prazer, se é que se pode dizer, de dizer eu sou um aposentado. Mas o presidente da Câmara disse que a gente pode trabalhar até os 80.
A sogra dele se aposentou aos 42 anos. Se a sogra dele se aposentou aos 42, tu imagine a mãe dele, né? Porque a sogra, ele fez essa bondade toda, né? Então, aqui, brincadeiras à parte, o que nós temos que fazer é um debate sério. O povo mais pobre é quem vai ser penalizado, o lavrador, o pescador, o artesão. É um governo que está fazendo de tudo para tirar direito dos trabalhadores. E nós vamos debater isso de forma democrática, de forma limpa, de forma, como você está dando a oportunidade aqui, pode vir depois um outro vereador que seja a favor da reforma, pode vir uma outra pessoa, porque a sociedade ela tem que fazer um juízo de valor. Rapaz, eu prefiro trabalhar 7 anos, é bom trabalhar 7 anos, tudo bem. Mas isso é quando você tem a opção e quando é imposto. Você tem que trabalhar, porque muita gente hoje se aposenta e depois volta a trabalhar, mas a pessoa optou, é uma opção, não é uma imposição. É verdade. O governador Flávio Dino, ele fez duras críticas à reforma da Previdência, inclusive teve aquela deputada Joyce, que é jornalista, Joyce, se não me engano, Horstmann, que era apresentadora da Jovem Pan, que é do PSL, criticou duramente o governador Flávio Dino, mas logo depois do pronunciamento dela, teve uma outra deputada que defendeu o Flávio Dino e esclareceu esses pontos que estamos falando aqui. Porque, na verdade, o que ela falou são propostos pelo próprio grupo para tentar induzir ao brasileiro de que a reforma vai trazer bons benefícios para o Brasil. Pode trazer, mas para o povo brasileiro que está sustentando esse país não será legal de jeito nenhum, vereador. É verdade. O que sempre, na história do Brasil, o Brasil sempre foi muito tutelado. Já foi tutelado a Inglaterra. Hoje o Brasil, com esse governo que está aí, e outros que vieram antes, afora o governo do Lula, que o governo do Lula, ele negociava com os Estados Unidos de igual para igual, é um governo que bate continência mais para a bandeira norte-americana do que para a própria bandeira brasileira. E hoje os Estados Unidos estão levando o Brasil a vários erros. Há enfrentamento que pode até ir para uma guerra agora militar com a Venezuela, que nós não temos nada a ver com os problemas lá da Venezuela. É um problema interno da Venezuela, porque que nós vamos botar nossos soldados do exército para ir se matar lá ou morrer? Deixa lá, é problema deles. Do mesmo jeito que se nós tivermos nossas questões, nós não queremos que nenhum país venha para cá matar civil, matar militar. Deixa que a gente resolve nossa situação. Então, infelizmente, nós temos um governo hoje que é um governo de extrema direita. É um governo em que não abre mão nem para o diálogo. Um governo que foi eleito com 3 pilares. Porque é o Novo. O Novo foi eleito um deputado de 28 anos de mandato que não tem um projeto de lei na Câmara. É para acabar com a corrupção, agora inventaram um laranjal que não tem mais fim. E isso tudo, e era para combater a reforma da Previdência, era para gerar emprego, tudo isso a gente está vendo desaguar nesses programas de reforma agrária. Essa questão da arma, que você vê hoje que oficialmente para a pessoa ter uma arma, ela vai ter que gastar 5, 6 mil reais. Mais uma vez mostra-se que os benefícios serão para os ricos. Qual é o pobre que legalmente vai poder ter uma arma? Ele vai, se tiver uma arma, vai ser clandestinamente. Vai continuar igual hoje, porque para fazer, comprar arma, para capacitar, para tirar todo esse documento, no mínimo ele gasta 6 mil, 7 mil reais. Qual é o pobre que vai ter isso? Então, ou ele não tem arma, ou ele vai ter arma de forma clandestina. A gente está vendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que antes combatia, segundo ele, a corrupção com mãos de ferro, e que agora a gente está vendo como ministro, né? Quando era juiz era uma coisa, agora quando é ministro, mudou totalmente. A questão do motorista do filho do Bolsonaro, que ele prefere não falar, fosse antes, eu acho que ele já tinha até mandado prender o rapaz. Porque a gente vê uma mudança muito forte. Os assuntos que antigamente era tratado com mais seriedade por ele, pelo Moro, hoje a gente não vê isso, vereador. O senhor percebe isso também? Olha, inventaram até uma brincadeirinha que a primeira dama brasileira, que é professora de Libras, né? Ela vai auxiliar o Moro, porque agora ele não está mais conseguindo falar. O Moro antes, como ministro, ele fala menos do que como juiz. Verdade. Como juiz ele dava mais entrevista, falava mais. É lamentável, porque o Caixa 2 já desmembraram da reforma do pacote de combate ao crime. Já botaram para outro rumozinho ali. Tipo, nós vamos negociar. Se vocês votarem essa parte aqui, a gente deixa o Caixa 2 fora. Por quê? Porque o PSL hoje, segundo a televisão, a Rede Globo, todos os canais de televisão mostram, o PSL hoje é o partido que está envolvido, é uma candidata, teve 2 votos e recebeu 400 mil reais. E o presidente do partido liga, manda esse dinheiro para a gráfica tal.
tem gravações, tem tudo. Então, infelizmente, o povo brasileiro, da mesma forma que foi iludido pela Rede Globo quando aprovou o impeachment da Dilma, tinha 3 pilares: acabar com a corrupção, desemprego e outra coisa lá que eu não lembro agora. E respeito à família, alguma coisa assim. O que ocorreu? O Temer saiu aí com vários processos, está esperando todos andarem, talvez nem seja julgado, porque já está numa idade avançada. E agora, mais uma vez, a Rede Globo vende um pacote que a Rede Globo, na verdade, não queria o presidente que está aí. Mas como o antipetismo foi muito forte, ela preferiu ficar calada. Então hoje nós, lamentavelmente, vamos ter que fazer esse debate. O presidente foi eleito, teve maioria, isso aqui é inquestionável. Nós vamos ter que reverter isso no voto, no debate, nas ruas. Quem for a favor, que continue a favor. Se quiser mudar, é importante que faça uma reflexão, mas isso democraticamente. Eu sou a favor que a gente tenha essa compreensão. Quem vence tem que governar. Se governou bem ou mal, o povo julga em seguida. Voltando para a questão da reforma da Previdência, a gente vê também que há uma necessidade de uma reforma política na questão dos benefícios dos deputados, dos procuradores de justiça, porque há também lá um auxílio creche, que é brincadeira com a cara do brasileiro. O cara já ganha um absurdo como procurador, juiz federal, ainda tem um auxílio creche que não tira aquele dinheiro que ele ganha por mês, somente para pagar os estudos do filho. Isso é um tapa na cara do brasileiro, principalmente para os deputados que apoiam a reforma da Previdência, que não também fazem um projeto para reforma política, porque esses benefícios que os deputados ganham lá, os procuradores, os ministros, é absurdo. Isso poderia também ajudar a melhorar o país, como ele disse, fala que o Brasil está quebrado. Na verdade, ele propõe, até que nesse aspecto aqui, uma proposta, na minha forma de ver, é razoável. Ele muda a concessão de benefício para os políticos, porque hoje a maioria, depende até de assembleias, em alguns casos, o camarada assume por um período e já se torna, por exemplo, senador. O cara assume um mandato de senador, 6 meses, algum período assim, quando ele já tem direito já ao benefício. Aí tem direito ele, a mulher e o filho, então gera uma cascata, um problema sério. Nesse aspecto aqui, eu acredito que seja louvável haver a mudança, porque, vou dar um exemplo, no meu caso, eu estou no 4º mandato de vereador, mas eu vou me aposentar como servidor público federal da FUNASA, eu não vou me aposentar como vereador. Já o vereador que quiser se aposentar, ele tem que contribuir, ele já está descontando todo mês, porque a gente paga mais ou menos 600, 700 reais todo mês, mas no meu caso não servirá para mim. Mas quem não tem, por exemplo, no caso do vereador Cássio, ele pode depois continuar contribuindo, quando completar o tempo de serviço, se aposentar. A atual regra de hoje não garante aposentadoria instantânea para o vereador, mas no caso do senador, governador, eu não sei de desembargadores como é que é, mas no nosso caso não. Então tem que ter o tempo também de contribuição. E ele enrijece mais, ele aumenta mais, para a mulher 62 e para homem também 65. Nesse caso aqui eu nem discordo não, eu acredito que seja até aceitável.